Salve, turma! Esse é o Pra Onde Vamos, o programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Eu sou Wesley Cantelme e estou aqui tocando o barquinho no canal. Bom, no programa aqui de hoje, a ideia é a gente fazer um debate acerca da PEC do desespero, a PEC kamikaze, você pode chamar ela da maneira que você achar melhor, né? O fato é que o governo propôs, via suas lideranças no Congresso, uma proposta de emenda à Constituição que lhe permite fazer uma série de gastos às vésperas das eleições. Bom, a gente já fala sobre isso, vamos lá. Beleza, pessoal. Ó, a ideia é que hoje a gente faz essa conversa sobre essa PEC, é uma análise que a gente vai apresentar aí. Então, já te convido para deixar aí seu comentário, para fazer sua pergunta, para a gente bater o papo, criar essa interação aqui entre nós que a gente já vem, né, fazendo há algum tempo. Te convido a passear aí também pelos outros vídeos do canal. A gente tem uma série de entrevistas muito legais, conversas muito ricas que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Mais recentemente são inclusive pautas aí que estão relacionadas ao que a gente compreende como grandes desafios aí do país, principalmente por se tratar um ano eleitoral, né? Então te convido aí, dá uma passeada no canal que vai ser muito bom. E curte o vídeo aí pra gente, compartilhe, se inscreva no canal, aquela história toda. Tomar o tempo de vocês mais um pouquinho aí também para fazer uma divulgação sobre o curso de Economia Brasileira, Pensamento, Política e Território, do Instituto Economias e Planejamento. O Instituto Economias é uma iniciativa de uma série de economistas e colegas, da qual eu faço parte, e tem inclusive a satisfação de ser o presidente atual, que a gente desenvolve uma série de pesquisas e de atividades de formação. E um deles é justamente esse curso, né? É a segunda versão dele que a gente está ofertando. A gente ofertou no ano passado, foi uma experiência fantástica, muito massa. E esse ano, até por se tratar de um ano eleitoral, a gente modificou algumas coisas no curso e a gente está fazendo questão de ofertá-lo agora, entre agosto, na verdade começa no dia 30 de julho, até dia 24/9, aí na portinha da eleição. Então eu convido vocês aí para conferir. O link das inscrições e do programa do curso está aí na descrição do vídeo. Então, te convido a passear por lá, tem as condições lá de inscrição, enfim, vocês vão poder olhar isso lá. Tá certo? Bom, então vamos nessa. A ideia aqui, primeiro é o seguinte: é, o que é uma emenda à Constituição, né? É bom a gente começar do começo, né? O pessoal que não está acostumado com esses trâmites legais, uma PEC é justamente isso, é uma modificação do texto da Constituição, que é a lei das leis, né? É a norma hum, que rege tudo o que acontece ou que pode ocorrer no nosso país, né? Bom, então o governo, por meio das suas lideranças aí no Congresso, apresentou o seguinte: olha, tem uma situação de emergência em função da elevada na verdade, da elevação extraordinária dos preços dos combustíveis e do preço do petróleo. Tem uma situação também drástica aí de sofrimento da população para garantir os seus itens essenciais de reprodução, de vida, né, de alimento e de própria condição de transporte. E o governo precisa colocar uma grana para resolver essa situação. Aí vem o primeiro detalhe que é um tanto sórdido, assim, né? Porque, na verdade, o governo diz aqui, né? É uma elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo. Extraordinária e imprevisível. Gente, de imprevisível não tem nada, né? Vamos falar disso um pouquinho adiante, mas já de saída aqui, mostrando como está no texto dessa PEC, né? Os preços dos combustíveis já estão em trajetória de elevação já faz um bom tempo.
e principalmente em função de uma decisão política tomada pelos governos, governo Bolsonaro, mas também governo Temer lá atrás, que é a política de paridade de preços de importação adotada pela Petrobras. A gente já mostra os detalhes disso. Mas vamos nessa. Olha só. Então, a partir desse quadro, dessa interpretação que o governo apresenta, a ideia é que a partir dessa PEC o governo possa ter condições extraordinárias aí em função justamente de estarmos no ano eleitoral, estarmos na boca das eleições, menos de 3 meses das eleições, e o governo poder gastar mais ou menos da maneira que eles querem. Em que? E em que eles querem? Eles querem aumentar o auxílio emergencial de 400 para 600 reais até dezembro. Não mexe nessa temporalidade do programa. O programa não é tornado definitivo, ou seja, uma emenda constitucional para um programa que vai durar até daqui a pouco. Tá? Vale caminhoneiro, vale gás, vale táxi, auxílio táxi. Tudo isso até dezembro. Ou seja, uma alteração da Constituição para um tiro curto, para daqui até dezembro, logo ali. Né? E lembrando, gente, o Réveillon, a festa do Ano Novo, não muda condições estruturais de uma economia, tá? Então vamos conversar sobre isso. Mas ainda falando, então, o que o governo precisou abrir mão para permitir essas medidas, né? Basicamente, abre-se mão do famigerado teto de gastos e de outras regras fiscais que já são previstas e de longa data, algumas delas, e outras nem tanto, que geram restrições aos investimentos a serem realizados pelo governo. Basicamente aqui, o teto de gastos e a emenda 109, que a gente tem até um vídeo aqui no canal, vocês podem pegar aí, de um programa emaranhado de regras fiscais, e lá a gente abordou essa emenda 109. Tem um da emenda 109 também, propriamente dita, como um teto dentro do teto, né? Então, vocês podem olhar lá. Mas esse aqui é só um detalhe para vocês entenderem de onde que está mexendo, né? Então, basicamente, cancela o efeito dessas regras fiscais nesse período, até dezembro, para garantir esses auxílios aí que a gente já está dizendo aqui para vocês, né? Só para mostrar aqui como que está isso no texto legal, não vou ficar lendo nem nada, mas só aqui para vocês ficarem atentos. Ó, extensão do Programa Brasil até 31 de dezembro de 2022. Aqui o valor montante total, né, dos 26 bilhões, etc. Auxílio gás. Tem aqui também o auxílio táxi, né? O auxílio caminhoneiro que a gente fala, que na verdade é um crédito, não, é um auxílio para transportadores autônomos de carga. E aqui tem um detalhe importante, gente, que é de nicho político do próprio governo, né? A gente nota isso muito claramente, que é independente das unidades que esse proprietário tem, ou seja, aquele que é o frotista, ele também pode ter acesso a esse recurso, né? Enfim, tá tudo aqui, né? E o programa Alimenta Brasil, na verdade, aqui ó, o auxílio táxi e o programa Alimenta Brasil, que tem uma suplementação orçamentária, e tem essa suplementação que também que é um detalhe importante, que é um auxílio financeiro, na verdade, para os estados e municípios, né? Para aqueles que atenderem aquela outra legislação que prevê a redução do ICMS. Então, o governo entra com valor para suplementar, né? Ou para compensar
a perda de arrecadação que os estados e municípios vão ter ali, desde que eles tenham serviço de circulação, de transporte de pessoas e mercadorias. Esse é um fator importante, porque está muito claro, gente. Qual que é a intenção dessa PEC? Né? Essa PEC tem um interesse claramente eleitoreiro. Né? E por que a gente diz isso com muita segurança? Primeiro pelo seguinte, como eu disse, o Réveillon, a festa de final de ano, do Ano Novo, não muda a condição estrutural da economia. Se o governo tivesse realmente preocupado com a situação da população, da fome da população, de queda na renda e dificuldade de se manter, principalmente até em função da sua dificuldade com os preços dos combustíveis, todas essas medidas poderiam estar previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na própria Lei Orçamentária para 2022, que foi feita em 2021. E o governo sequer colocou esses elementos como pauta a ser negociada com o Congresso. Então, essa pauta chega a 3 meses das eleições e a intencionalidade por trás dela é justamente ganhar um fôlego num cenário em que o governo se mostra como provável perdedor das eleições de outubro. Né? Então, tem sido clara a vantagem que o ex-presidente Lula tem tido nas pesquisas eleitorais e o governo, em função disso, está tentando uma medida drástica aí às portas, rompendo com uma série de institucionalidades já previstas na própria Constituição. Então, vamos comentar isso um pouco mais à frente, sobre os efeitos, mas é claramente isso. E essa outra medida aqui, ela também tem um fator importante, porque essa compensação a estados e municípios, ela visa, do ponto de vista político, diminuir a reação contrária que prefeitos e governadores possam ter com relação à diminuição da receita dessas unidades federativas. Né? Porque quando na neutralização que foi proposta lá, se nivela as alíquotas de ICMS em no máximo 18%, se eu não me engano, isso representa uma perda muito forte para aquele que é o principal tributo, principalmente dos estados, e que tem um bom peso também no regime de repasse que é existente aí, também para os municípios. Então, essa compensação ela é fundamental, porque prefeito e governador, gente, são políticos e fazem campanha. E fazem campanha muito próximo dos eleitores, principalmente os prefeitos. Então, isso aqui é uma tentativa de calar uma reação forte, principalmente dos prefeitos aqui também. Tá? Então, esse montante aí de 3 bilhões e 800 milhões de reais. É importante a gente notar isso. Então, assim, basicamente a PEC é isso. Vou passar aqui, eu destaquei alguns pontos aqui para vocês verem, mas basicamente é isso que essa PEC faz. E aí vamos discutir o seguinte: tem muita gente que tem apontado aí que essa PEC ela é um problemão, porque é uma bomba fiscal para o próximo governo, é um, é um, um desmonte das regras constitucionais. Então vamos tentar clarear um pouquinho essas colocações, apresentando também aqui para vocês aquilo que eu penso enquanto profissional que trabalha, né, nessa área e que vem acompanhando esses debates. Primeiro o seguinte, sobre o ponto de vista fiscal, aliás, não vamos começar sobre o ponto de vista fiscal, não. Vamos começar sobre a razão de ser, os problemas que, em tese, essa PEC enfrenta, né? Que é a questão, como eles mesmos justificam, o aumento dos combustíveis, né? A dificuldade que a população tem tido em enfrentar ou em se manter cotidianamente em função dessa alta de preço, dos combustíveis, dos alimentos, essa inflação elevada que a gente tem observado.
e isso seria um fator gerador de uma emergência, né? De um quadro de emergência, que justificaria essa medida. Bom, do ponto de vista da situação da população, eu acho o seguinte: a gente não pode negar que nós estamos vivendo uma situação de caos. Tá? Esse caos ele é gerado por decisões políticas do próprio governo. Tá? Mas a situação de caos existe. Né? A gente tem aqui um relatório da rede de pesquisadores, né, em soberania e segurança alimentar, que mostra muito claramente, hoje também, ontem, na verdade, saiu os dados lá da FAO, os relatórios da FAO, né? O Brasil voltando para o mapa da fome, consolidando-se como um país em que a fome é de fato um problema, mapa da fome que a gente já tinha saído alguns anos atrás. Mas o fato é esse aqui: nós temos 125,2 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? A pessoa não sabe se vai ter recurso para fazer as 3 refeições mínimas básicas no dia seguinte. Tá? E os fatores disso, o que levou a isso, são de decisões políticas que têm sido tomadas nos últimos anos, que culminam na diminuição da renda da população e na diminuição das condições objetivas para que as pessoas se sustentem. Né? O principal fator disso, certamente, a falta de investimento público travado pelas regras fiscais, teto de gastos, a cereja do bolo. Então, a falta de investimento público, a falta de investimento privado, que na ausência do investimento público não vê um motor que puxe, que incentive o investimento privado, principalmente o investimento produtivo. Isso relacionado com a taxa de juros elevadíssima que se mantém na nossa economia, aí que o investimento privado produtivo, que gera emprego, que gera renda, ele não ocorre mesmo, porque enquanto isso os endinheirados do país estão lá com suas rendas de no mínimo 13,25% ao ano, em função da taxa Selic, né, nos títulos da dívida pública. E nessa situação nós temos aí 33 milhões de pessoas que efetivamente passam fome. Fome. E fome, gente, não espera. Se a pessoa tem fome hoje, ela precisa ser resolvida hoje. Porque se a fome dura muito tempo, a pessoa daqui a uns dias não existe mais. A pessoa não existe mais. Morte. Né? Então, fome precisa ser resolvida agora. Existe essa situação. Aqui só reforçando esse dado, né? Nesse mesmo relatório, o link para acesso a ele está aqui na descrição do vídeo. Então, confiram lá. Vamos lá. Tá. Preço dos combustíveis, inflação. O que tem gerado a inflação, gente? Isso a gente não escuta aí muito nas análises que vem em jornais, né? A inflação aí você vai ver, é a guerra na Ucrânia, o preço do combustível está puxando, mas é porque é fator internacional, etc. O dólar elevado. Tudo isso tem a sua face de verdade aí, sabe? Seu sentido de verdade. Mas há uma omissão muito séria, né? Que é justamente o componente doméstico, interno aqui do país, que é a política de preço da Petrobras. É a política de paridade de preço de importação, que basicamente, gente, é o seguinte: o petróleo que é produzido aqui, ele é vendido para nós na composição de preço, né? Depois, quando ele chega como um derivado, como chega combustível na bomba ou como gás de cozinha, enfim, é vendido para nós como se eu tivesse vendido lá fora, com incorporação de seguro, com as variações de câmbio e por aí vai, com frete, preço de frete e o caramba quatro. O fato é que isso, desde que foi implementado em 2016, logo após o golpe,
né, tem pressionado demais a inflação no Brasil. Isso passou batido durante um tempo em que, em função do outro fator que eu vou mostrar aqui já, está nesse gráfico, a renda está sendo tão pressionada para baixo que a gente já tinha um efeito quase que deflacionário, né, que depois, com a alta dos preços no mercado internacional de petróleo e de alimentos, o fator inflacionário explodiu. Mas o que é interessante da gente observar aqui, e esse gráfico aqui eu já convido a vocês a darem uma olhada, inclusive o link para o acesso ao texto, o texto do professor Eduardo Costa Pinto, que eu recomendo que vocês acompanhem aí também nas redes sociais, enfim, tudo que ele escreve, que é um cara muito antenado, vai estar aqui também na descrição do vídeo. Mostra o seguinte, olha só, linha azul, elevação da inflação, índice IPCA. Linha laranja, queda da renda. A renda do brasileiro, a renda média do trabalho brasileiro está em decadência. Ou seja, o que gera a nossa inflação não é consumo, não é excesso de moeda em circulação na nossa economia, né? Não é. O que faz a nossa inflação é uma inflação de custos. São justamente os preços de atividade, de componentes que são chave no consumo das famílias, que estão tendo cada vez menos condições de manter esse consumo. Preço dos combustíveis, preço dos alimentos. E isso tem a ver com decisão política do governo. Por quê? A PPI, na medida que você tem uma crise externa, aí sim entra o fator guerra, entra o fator pandemia, né? Câmbio. Tudo isso se eleva, o preço do combustível vem a reboque, sem necessidade concreta. Preço dos alimentos. Por que ele tem um forte peso na composição desse IPCA? Porque o governo fechou o Conselho de Segurança Alimentar, o governo acabou com a política de estoque de alimentos, estoque regulador. Como que funciona o estoque regulador, gente? Em altas de safra, em safras muito boas, o governo entra comprando parte dessa produção e estoca, tá? E aí, em momentos de crise de preço internacional, porque são commodities, em que é mais vantajoso para o produtor exportar do que garantir a circulação desse produto no mercado interno, o que acontece? O governo entra por meio de uma empresa estatal, colocando esse produto que estava em estoque no mercado interno. Isso ajuda os preços a se manterem mais baixos. O governo acabou com isso. Simples. Né? Então você não tem uma política de estoques reguladores, se tem um choque de preço, cenário internacional, guerra, pandemia e por aí vai, o que acontece com o preço dos alimentos? Aqui dentro sobe também. Os produtos são exportados, o produtor é bom, mas para o conjunto da população brasileira é péssimo. E aqui a gente está vendo, ó, a renda está indo para baixo, a inflação está subindo. O quadro é complicado. Vamos lá. Só para a gente continuar ilustrando isso bem, olha só. Essa tabelinha também é do texto do Eduardo Costa Pinto. A gente aqui pode observar, aí na segunda linha branca, que os derivados do petróleo na inflação do ano passado, de 2021, representou 38% daquilo que foi a elevação do IPCA, do índice inflacionário, que já foi, e foi um índice alto, de 2 dígitos, né? Tá aí, 10,1%. E esse ano, em 2022 até agora, os derivados de petróleo têm representado 17% de tudo que elevou. Ou seja, um peso enorme na economia brasileira. A PPI. Isso é PPI, tá? É a política de preço da Petrobras. E aí, deixa eu
mostrar aqui, ó, que o Eduardo Costa Pinto, para vocês conhecerem e acompanharem em redes sociais, ele tem dito, né? A inflação e política de paridade de importação da Petrobras. Há alternativas. A Petrobras deve voltar a funcionar como instrumento da política energética brasileira, o que não tem ocorrido, tá, gente? Bom, e aí eu queria apresentar alguns elementos com relação primeiro a essa coisa da imprevisibilidade, né, gente? É uma piada, na verdade. Isso aqui é um texto meu que eu fiz em outubro do ano passado e publiquei no Brasil de Fato. Basicamente, eu estava fazendo uma crítica a esse movimento de término do Bolsa Família e substituição pelo Renda Brasil, um programa temporário, mal enjambrado pra caramba. E o que a gente disse aí, na verdade, foi o seguinte: olha, tudo bem, tem que aumentar mesmo o valor, eu sou a favor que se aumente, e se discuta, né, esses programas que são de colchão, né, para manutenção das condições das famílias, e tem que ter mesmo, mas não vai adiantar muito tempo, porque se não tiver acoplado com outras medidas, e hoje urgente, fim dessa PPI, né, mexendo na política de preço da Petrobras, voltar com outros instrumentos, por exemplo, de estoques reguladores, isso tem efeito de mais médio prazo, um pouquinho, né? Pelo menos assim, de um ano para o outro. Então não é uma coisa tão simples. Mas, enfim, outros instrumentos que garantam a condição de combate à fome, por exemplo, e de geração de emprego, ou seja, voltando com investimento estatal, principalmente em infraestrutura, que tem um efeito multiplicador, é a coisa que a gente é jargão de economista, mas tirando um pouco desse jargão, que seria o seguinte, né, que tem uma alta capacidade de geração de empregos diretos e indiretos na economia de uma maneira muito acelerada. Então tem que ter investimento público, gente, inclusive para estimular o investimento privado também. Então, se nada disso mudar, e eu disse isso em outubro do ano passado, eu não disse sozinho, tá, gente? Isso aí todo mundo que faz uma análise minimamente séria estava dizendo, esse efeito de elevação do valor do auxílio, né, no Renda Brasil aí, ele seria praticamente nulo. E é o que a gente viu. Em 6 meses, aqui tem 8 meses que eu escrevi esse texto, 8, 9 meses, a gente viu que essa grana que foi colocada lá no Renda Brasil, ela foi drenada muito rapidamente. E é o que vai continuar acontecendo agora. E o que torna ainda mais evidente que essa medida do governo é puramente eleitoreira. Porque eles querem, na verdade, ganhar um fôlego para chegar até as eleições com alguma sobrevida. Né? E não vai muito além disso, gente. Vai continuar drenando. Porque se você não mexer na PPI, não mexer nesses outros fatores que são estruturais, o contexto internacional não vai mudar. Tá? Não vai. Está muito claro que conflito vai se estender, enfim, vai ter uma série de. O mundo está em convulsão, é o que todo mundo está dizendo. Então, nós vamos enfrentar um contexto difícil. Então, vai drenar mesmo, vai continuar aumentando o preço do combustível, diminuição de ICMS não adianta em nada, vai adiantar um mês, vai dar um alívio ali, ok, daqui 2 meses já é como se não tivesse acontecido. E mais, são medidas de caráter que drenam a capacidade dos estados de arrecadação, diminui a arrecadação e diminui a capacidade dos estados de atuar. Então, estamos arrumando problema para mais para frente. E aí, gente, eu queria dizer o seguinte também. Qual que é o real problema, então, dessa PEC? Né? Olha só, essa PEC, como eu disse aqui, claramente ela tem um objetivo eleitoreiro. Isso está claro. O governo poderia ter feito essas mesmas medidas desde janeiro desse ano, pelo menos. Não fez porque não quis. Então, claramente, quer fazer por desespero, né, eleitoral nas portas das eleições. Ok. Aí eu tenho visto muita gente falando, a imprensa, é um problemão fiscal, porque está rompendo com o teto, não sei o quê. Isso não é problema nenhum. Em si, nenhum. Na verdade, o teto de gasto não deveria nem existir mais. Né? Na verdade, nunca deveria ter existido. Teto de gasto é um engodo. É uma política que
Da maneira como ela existe no Brasil, esse tipo de regra fiscal não existe em lugar nenhum no mundo, vinculada à inflação do ano anterior, que é, ou seja, congelamento de qualquer possibilidade de aumento ou mesmo de manutenção dos níveis de investimento que o governo já atua, e mesmo em gastos correntes isso tem um fator complicador. Então, o teto de gastos, e sob o ponto de vista fiscal, não tem problema, não é. Aliás, assim, sou bastante defensor de que se estabeleça, mesmo dentro de uma composição de uma regra fiscal, um incentivo ao investimento estatal, né? Então, que é necessário, e isso tem efeito de arrecadação de médio e longo prazo. Então, esse não é o problema. Na bomba fiscal, não. Mas tem um problema sério, é que essas medidas que estão sendo propostas, elas de fato atacam o problema real da população brasileira de uma maneira muito tímida e de uma maneira que dura por um prazo muito pequeno, porque o fator gerador do problema não está sendo atacado. Percebe isso? Isso que é o problema. E aí, gente, eu acho até que as lideranças progressistas e a oposição no Congresso, diante de uma armadilha como essa que foi colocada pelo governo, que também foi uma armadilha eleitoral, se a oposição vota contra, o governo está vendo, quer ajudar os pobres, etc, etc. Eu acho que a oposição tinha que dobrar a aposta. Tinha que dobrar a aposta. Já que eles propuseram isso, então tá. Então vamos propor isso como um programa permanente, vinculado, por exemplo, porque aí se é um programa permanente, você tem que dar receita, né? Você tem que dar de onde vem o dinheiro, pelas regras da Constituição. Tudo bem, vamos vincular isso a um imposto sobre grandes fortunas e isso é um programa permanente daqui em diante? Por que não dobrar essa aposta? Não vai passar isso aqui, mas você gera um fator de constrangimento ao governo, que é o que o governo tentou fazer à oposição. Vamos instituir isso como uma renda básica de cidadania? Renda Suplicy? Vamos aproveitar e vamos criar uma regra em lei que versa sobre a política de preço da Petrobras, mudando essa PPI, que é o fator gerador principal hoje da inflação brasileira, ao longo do ano, ao longo dos últimos anos. Enfim, eu acho que deveria se dobrar a aposta. Tá? Então, problema fiscal não existe nessa perspectiva. E tem um problema de efetividade dessas medidas. O governo não está se mostrando preparado para executá-las. E mesmo executando a contento, elas têm a sua limitação, como eu disse agora. E aí, qual que é o grande problema, a meu ver? Esse é um problemão que a gente não pode negligenciar, que é um precedente é um precedente assim, absurdo que está sendo criado, que é da regra do jogo, pessoal. Então quer dizer que a partir de agora, um governo, e isso tem repercussões federativas, a União está fazendo isso, mas por consequência, estados e municípios podem eventualmente propor coisas parecidas. A boca das eleições aí, mudar a regra do jogo assim? Então agora eu posso, negligenciando inclusive a legislação eleitoral, então a partir de agora eu posso fazer o que eu quiser? Posso sair, faço uma medida ali que dura 3, 4 meses, vou gastar um rio de dinheiro da maneira que eu achar melhor, mal pensado, correria, para tentar ganhar a eleição, ganhar apoio, criar uma sensação na população de que algo está sendo feito para resolver o seu problema, criar uma sensação nas administrações municipais e estaduais de que se tirou de um lado eu estou ganhando o outro. O nivelamento da alíquota do ICMS fica, se não for alterada depois no Congresso. Cadê as compensações? Então, o problema está aí. Vamos ficar ligado nisso. Isso é um problema sério. O fator institucional, ele não deve ser negligenciado. E diante desse contexto, politicamente,
eu acho que o que a gente tem que fazer é dobrar a aposta, é atacar as condições estruturais que estão levando a nossa população ao sofrimento, à morte. É isso, pessoal. É o que eu queria trazer. Espero que tenham gostado. Vamos dialogar sobre isso, faz aí seu comentário, vamos trocar ideias, né? Enfim, é isso aí. Deixa sua curtida aí pra gente, novamente reforço, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, conversa com a gente, manda aí sua mensagem, tá bom? Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta aí com uma programação bem legal. Valeu!